E hoje eu vou trazer o tema da palavra: 3 passos para conquistar o seu destino. Então, primeiramente, o primeiro passo é: obedeça à voz de Deus. E para mim isso foi algo muito difícil, porque desde que eu sou pequenininha, meu pai ele é pastor, né? Então a gente sempre andou com profetas, apóstolos, essas coisas. Então o filho de pastor sempre recebe profecia. E desde pequena eu sempre recebia a profecia, tipo, ela vai ter um ministério grande, ela vai ser igual você, pastor Jean. E tipo, você falando, ela vai ser uma profeta. E eu pensava assim, eu não quero ministério não. Eu falei assim, isso daqui não é pra mim. E todos os dias, o tempo todo, Deus falava, você vai ter um ministério. E eu sempre ignorava essa vozinha. E toda vez que vinha um profeta, você vai ser usada, você é especial. E tá. Então, o tempo foi passando, eu fui crescendo e não que eu me afastei da igreja, mas tipo, eu fui me afastando da promessa de Deus, porque eu não queria ter uma vida no ministério. Eu falei assim, Deus, eu não quero ministério, eu não quero isso pra mim. E esse era o chamado de Deus pra minha vida, só que eu falava assim, eu não quero, Deus, eu não quero. Então teve uma vez que eu estava na escola e comecei a me apaixonar por cinema. Eu amava tudo assim a respeito de cinema. Eu falei assim, sabe o quê? Eu vou estudar cinema, cinematografia, vou virar uma diretora, quem sabe eu vou ser a próxima a produzir um filme da Marvel, né, Os Vingadores. E eu me senti assim, que eu já tinha descobrido o meu destino. Eu falei assim, eu vou ser uma cineasta. E eu, com isso em mente, eu comecei a comprar livros sobre cinema, eu comecei a pesquisar coisas de cinema. Na minha escola, no meu último ano, eu fiz uma aula específica que era filmmaking, que era para ser cineasta. E eu falei assim, esse daqui vai ser o meu chamado. Então eu comecei a aplicar para uma faculdade de cinema em Nova York. E eu falei assim, Deus, se for da sua vontade, eu vou ser aceita. E adivinha, eu fui aceita. Então eu falei assim, é da vontade de Deus. Deus quer que eu seja um cineasta. E eu já pensando assim, andando no tapete vermelho em Hollywood, tipo, é agora, eu descobri o meu destino. Só que a gente não sabe de nada, né? Desde pequena Deus tem falado, você tem um ministério. E eu falei assim, esses são os sonhos de Deus. Não, eu quero os meus sonhos. E se é meu sonho, Deus tem que entrar no meu sonho. Na minha cabeça, Deus tinha que concordar com o meu sonho e não eu com o dele. Então, quando eu me formei do ensino médio, eu estava assim, 100% de certeza que eu ia estudar numa escola de cinema. Só que eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, porque faculdade é muito caro. E eu lembro que o apóstolo Márcio Alva foi lá para os Estados Unidos e ele pregou na minha igreja e ele me chamou e profetizou sobre a minha vida e falou assim, um casal vai pagar pela sua faculdade. E eu falei, xalala, e agora que eu vou estudar cinema, confirmação de Deus puríssima. Eu falei assim, é Deus eu já fui aprovada, ele vai enviar um casal para pagar a minha faculdade, então tá tudo certo. Então, Deus é engraçado. Então o que aconteceu? O meu pai, sendo um sábio homem de Deus, às vezes ele chegava e não forçava, mas falava assim, Emily, você sabia que o Cristo para as Nações está a 1 hora daqui? Aí eu, sério? Que legal. Aí ele, você não quer ir lá visitar para ver como que é? Aí eu falei assim, ai, não sei, tipo, eu não acho que eu sou chamada para isso. Meu pai falou assim, não, quem sabe? Eu, tá. Aí eu ignorei. Aí passava 2 semanas e meu pai vinha de novo, Emily, Cristo para as Nações, está 1 hora daqui. Você sabe que a Ana Paula Valadão estudou lá, Rick Pino, tipo, essas pessoas famosas, a Lara Salgueiro é professora lá. Aí eu, tá. Tipo, eu não queria nada. Eu falei assim, nossa, meu pai não está entendendo o meu chamado, meu pai não está tendo discernimento. Eu já fui aceita, Deus está nos meus planos. Então, foi passando um tempo, chegou, era uma semana antes dos Dias dos Pais. E eu tava pensando, o que eu vou comprar de presente pro meu pai? Eu quero comprar um presente legal para ele. E eu virei pro meu pai e falei assim, pai, o que você quer dos Dias dos Pais?
E o meu pai, ele é apaixonado por uma raça de cachorro que se chama Border Collie, que é tipo considerado um dos cachorros mais inteligentes do mundo. O nosso não era muito, mas enfim. Aí o meu pai falou assim: Emily, se você conseguir achar esse cachorro por um preço barato, isso já vai ser um presentão pra mim, porque aquele cachorro é de $900 pra cima. Aí eu falei assim: meu Deus, tá bom. Então eu comecei a buscar na internet pelo cachorro e eu não consegui achar nada menos de $900. E eu falei assim: meu Deus, eu não tô achando cachorro. Vocês devem se perguntar: por que eu tô falando de cachorro? Peraí que eu vou chegar lá. Então eu tava pesquisando sobre cachorro e nada. Passou uma semana e faltava um dia pro Dia dos Pais. E eu falei assim: poxa, eu não achei o presente que meu pai queria. Então eu fui dormir na sala naquele dia. Era 3 horas da manhã. Deus me acorda. E Deus falou assim: busque pelo cachorro. Aí eu, o quê? E eu ouvi claramente: busque pelo cachorro. Naquele mesmo momento eu entrei no computador, em menos de 5 minutos eu achei o cachorro por $200. E eu falei assim: tá muito barato, é esse que eu quero, tipo, é esse que eu vou falar. Então eu mandei a mensagem pra mulher 3 horas da manhã: o cachorro ainda tá disponível? E a moça falou, claro, ela não falou não, porque era 3 horas da manhã, então ela não respondeu. Mas eu falei assim: ainda tá disponível? Aí tá. Aí eu fechei, desliguei o meu celular e falei assim: pronto, eu já fiz o que Deus queria que eu fizesse. Mas do nada, começou assim o nome Cristo para as Nações vir na minha cabeça. Cristo para as Nações, Cristo para as Nações, Cristo para as Nações. E eu tava assim: de onde que tá vindo essa voz? Tipo, o que é isso? Não. E Deus falou assim: pesquise. Então eu liguei meu celular de novo e falei assim: não quero ver isso. Mas eu comecei a pesquisar, comecei a ver os vídeos. E eu fui, tipo, gostando. Eu falei: para aí, não é isso que você quer. Não é pra isso que Deus te chamou. Eu falei assim: não é pra isso, é cinema. Só que eu fui me apaixonando. Eu falei: não, sabe o que? Desliguei o celular e falei assim: não vou ver mais isso não. Joguei o celular no chão. Aí eu falei assim: Deus, se for da sua vontade que eu estudo no Cristo para as Nações, mexa aquela cortina agora. Nada aconteceu. Eu sabia que não era da vontade dele. Eu sabia que não era da vontade dele. Não mexeu. Eu falei assim: vou voltar a dormir. Aí antes de dormir eu falei assim: Deus, já que eu pedi o sinal, você não deu, eu não tenho que estudar no Cristo para as Nações. Aí no dia seguinte, eu cheguei pro meu pai e falei assim: pai, eu consegui achar o cachorro baratinho. Meu pai: sério? Eu falei assim: $200. E a moça falou que o cachorro ainda está disponível e que podemos ir amanhã mesmo pagar pelo cachorro. Aí meu pai ficou todo animado. Aí tá, no dia seguinte a gente foi pra casa daquela mulher para comprar o cachorro. E quando chegamos lá, era um lugar assim todo verde, bonito. E é muito raro ver isso nos Estados Unidos. Era assim, muito lindo. E meu pai falou assim: nossa, isso me vai lembrar muito Minas Gerais. E aí a moça, né, americana, falou assim: ué, você é da onde, meu pai? Eu sou do Brasil. Eu sou um missionário. Daí Deus me trouxe aqui para os Estados Unidos. Aí a moça virou e falou assim: nossa, que legal, eu também sou missionária. E eu conheci o meu marido numa viagem missionária. Aí meu pai: nossa, que legal, uau. Aí a filha dela saiu para trazer o cachorrinho. Meu pai profetizou sobre a vida daquela garota, falou assim: eu vejo missões na sua vida. Aí a mãe da menina falou assim: nossa, ela tem mesmo chamado para ser missionária. E nisso, ela vai, amanhã mesmo nós vamos visitar uma faculdade sobre missões que ela vai estudar. Aí meu pai: é mesmo? Qual faculdade? Aí ela falou: Cristo para as Nações. Aí eu: quê? Eu olhei pro meu pai e falei assim: pai, você nem conhece aquela moça, não vamos não. E meu pai: vamos! Aí eu: quê? Tipo, você nem conhece ela. Aí ela falou assim: então tá, eu vou ligar pro instituto falar que vocês vão amanhã e deixar tudo confirmado. E meu pai todo feliz, tipo, finalmente eu vou levar ele até aquele lugar. E eu... Tá. Aí, chegou no dia seguinte, 9 horas da manhã, eu acho que até o apóstolo foi, né, visitar o Cristo para as Nações com a gente. E o meu pai tava assim: uau, isso é maravilhoso, uau, olha isso, você tá gostando? E eu, como assim, não. Até porque a faculdade é no meio de uma favela, porque como é uma escola de missões, eles falam: as missões têm que começar por aqui. Então eu tava super julgando aquele lugar, falei assim: esse aqui que é o famoso Cristo para as Nações? Deus me livre, eu não quero isso não. Tipo, eu não quero isso pra mim, tipo, eu não quero estudar aqui, eu vou estudar em Nova York. Que chique! Só que não era o que Deus tinha chamado pra mim. E do mesmo jeito que nós fomos chamados, me traz essa passagem sobre Abraão, que ele foi chamado para ser pai de multidões, né? Pai de multidões.
Gente, desculpa pelo meu português horrível. Que foi chamado para ser pai de multidões. E esse foi o chamado dele. E poderia parecer algo meio impossível para ele, né? Até porque ele já era idoso, a esposa dele era estéril. Então, esse era o chamado dele. E o meu chamado era ter um ministério. Mas eu sempre me afastava daquilo. Eu sempre falava assim, eu não quero isso para mim, eu não quero. Então eu me afastava. Só que quando tudo isso aconteceu, tipo, Cristo para as Nações, Deus começou a trazer isso para o meu coração. E eu sempre lutava contra isso. Eu falei assim, Deus, eu não quero ter ministério, Deus. Eu quero fazer cinema. Se você me ama, faz a minha vontade. E então, eu fui para o Brasil. Eu vim aqui para o Brasil. Eu vim para o Brasil e voltei para os Estados Unidos. E quando eu estava lá, eu ainda estava assim, meio que não quero estudar lá, tipo, menina chata eu, né? Aí Deus, meu pai virou para mim e falou assim, Emily, vai ter uma conferência na igreja de Todd White. Todd White é um pastor muito conhecido nos Estados Unidos. E quando meu pai falou assim, você quer participar? Aí eu falei assim, vou só por causa do louvor. Eu não estava, naquele momento, eu não estava tendo um relacionamento íntimo com Deus, eu não estava tendo nada com Deus. Eu era uma cristã, mas uma cristã adormecida, sabe? Quando você está na igreja, porque você tem que estar, porque seus pais são pastores, mas eu mesmo não estava tendo relacionamento com Deus. Eu estava, tipo, totalmente afastada de Deus. Eu estava assim, eu não quero nada com Deus, tipo, esquecer a sua vontade, eu sou filha de pastor, Deus está me protegendo. Era aquele pensamento. Então eu estava muito afastada de Deus. Então quando meu pai falou assim, você quer ir nessa conferência? Eu falei assim, eu vou só por causa do louvor, porque eu amo louvor americano. Aí eu estava indo para aquela conferência e sem eu saber onde que essa conferência ia ser, eu me meti num carro e dei o endereço para o meu primo que estava me levando. E quando eu fui ver o endereço, era exatamente para o Cristo para as Nações. E eu fiquei assim, sério mesmo? Tipo, Deus, quantas vezes eu tenho que falar que eu não quero ir para lá? E eu virei pro meu primo e falei assim, pode virar o carro agora, nós não vamos para o Cristo para as Nações. Aí meu primo, mano, nós já estamos na metade do caminho, vamos para lá. Aí eu falei assim, tá bom. Aí chegamos lá, um louvor maravilhoso, que tipo assim, totalmente usado, Deus totalmente falou comigo. Só que mesmo assim eu tava assim, sabe quando você vai numa conferência e você sente a presença de Deus e depois você fica vazio? Tipo, você sentiu naquele momento, mas depois você saiu, tipo, tá, foi legal, tipo, foi bom. E eu tava assim. Aí ia ter um outro culto de noite. E quem ia pregar naquele culto de noite era esse pastor, que falei, o famoso Todd White. E quando eu cheguei, ele começou a falar do amor de Deus. E pra mim foi tipo, não quero ouvir isso, Deus. Porque na minha vida, quando eu era mais novinha, na idade de vocês, eu fiz tanta coisa errada, mas tanta coisa errada, que eu pensei assim, Deus nunca vai querer me usar. Deus nunca vai querer me escolher. Por que Ele escolheria alguém tão suja como eu? Por que Ele escolheria alguém que fez tanta coisa errada? Não faz sentido. Eu errei tanto que eu acho que Deus olha pra mim e tipo, não, meu chamado por ela já acabou. Eu não amo ela. Então o Tiago começou a falar do amor de Deus. E enquanto ele falava, começou a queimar aqui em mim. Eu tentava afastar, não, sai. Eu não queria receber de jeito nenhum. Só que esse amor começou a aumentar. E aumentar. Então a Todd White me falou assim, você que quer receber o amor do Pai, venha para frente. E eu falei assim, eu não vou. Eu fiquei sentada lá atrás e falei assim, se Deus tem que falar comigo, Ele vem até aqui. Nossa, era muito chato. Aí ele continuou chamando e o povo foi correndo lá pra frente, estava lotado e eu continuei sentada lá atrás. Falei assim, se Deus tem que falar comigo, Ele pode vir até aqui. Só que aí o Espírito Santo falou comigo e falou assim, não, você vai. E eu não vou não. Aí o Espírito Santo, você vai. Aí eu falei assim, eu não quero. O Espírito Santo, você vai. Aí eu falei, então tá. Aí eu fui, cheguei lá na frente e Todd White, ele estava tocando as pessoas assim com o dedinho e as pessoas caíam e choravam. E eu falava assim, não chega em mim não. E quanto mais ele se aproximava, mais começava a arder, queimar dentro de mim. Eu falei, o que é isso que eu tô sentindo? Meu rosto começou a pegar fogo. Eu não quero, eu não tô preparada para isso. Aí o Todd White chega na minha frente, ele olha para mim e sorri. E ele falou assim, seja cheia. E eu comecei a chorar. Aí ele olhou para mim nos meus olhos e falou assim, por que você continua lutando contra quando você já sabe que esse daqui é o seu lugar? Aí eu fiquei assim,
E ele falou assim, mais. E tipo, eu caí, comecei a chorar. Eu falei assim, Deus, eu não entendo o que é isso que eu tô sentindo, tanto tá ardendo. E eu não conseguia parar de chorar e o meu olho tava ardendo porque a máscara assim, entrou no meu olho, aí eu tava que nem um panda, aí eu tava, não sei o que tá acontecendo, o que é isso? Era algo assim que eu nunca tinha experimentado antes, ardia. E Deus falou assim, esse é o meu amor por você. O meu amor arde por você. E é isso que eu quero que você sinta todos os dias, o meu amor que arde por você. Eu não estou preparada por esse amor, Deus, eu não sei, eu chorava. E a moça veio do meu lado, sabia? E chorava. Eu falei, meu Deus, eu não estou pronta para isso. Então, eu falei assim, tá bom, eu acho que eu vou estudar aqui. Tipo, eu falei assim, tá bom. Eu acho que é da vontade de Deus mesmo que eu estude aqui. Depois que ele usou Todd Wise para falar pra mim, tipo, porque eu scriptural todo mundo, se você já sabe desse lugar, eu já sei que eu tenho que estudar aí. Aí no dia seguinte, quem pregou foi também uma pastora muito conhecida internacionalmente que se chama Heidi Baker. Aí a Heidi Baker, ela é muito tocada por missões. E ela foi lá na frente, começou a pregar sobre como que Deus usava ela com missões. E o amor dela era tão puro que você conseguia sentir o amor de Deus através dela. E eu fiquei assim, uau, eu quero ser igual a ela. Eu quero ser usada como ela. E Deus olhou para mim e falou assim, eu te dei tantas oportunidades para ser usada como ela, mas você sempre me rejeitou. Você sempre me negou. Eu falei, não, Deus, me desculpe, eu quero ser usada como ela, eu quero ser usada como ela. E Deus olhou para mim e falou assim, nunca é tarde. Se você quer ser usada como ela, eu vou te usar. Aí então eu falei assim, tá bom, agora é certíssimo que eu vou estudar no Cristo para as Nações. Deus mudou assim minha mentalidade totalmente. Aí eu virei pro meu pai, eu cheguei no final da conferência e falei assim, pai, aí ele, o quê? E ele já teve um sorrisinho, que ele já sabia. Eu falei assim, então pai, e meu pai, pode falar, eu vou estudar no Cristo para as Nações. Aí o meu pai falou assim, eu já sabia. Aí eu falei assim, Aí o meu pai falou assim, legal, mas agora vamos ter que orar por questão do dinheiro. Aí eu falei, e é mesmo, né? Tem a questão do dinheiro, tem que pagar, né? É meio carinho. Então eu falei assim, não, pai, não se preocupe. Se é da vontade de Deus e se Deus tá me chamando para ir naquele instituto, ele vai prover o dinheiro. Então eu lembro que eu comecei a fazer um propósito. Eu falei assim, vou fazer um propósito com Deus. E eu comecei a orar todos os dias, de 1 da manhã até as 5 da manhã. Todos os dias. E eu comecei a orar. Eu falei assim, Deus, eu sei que você vai prover o dinheiro. Deus, eu sei que você vai trazer o dinheiro. Deus, aquilo outro. E eu começava a orar. Faltava uma semana para acabar as inscrições para o CFNA e eu ainda não tinha dinheiro. Era tipo $5 mil. Tipo, eu não trabalhava, meus pais não tinham dinheiro, então isso era muito dinheiro. E eu falei assim, Deus, eu sei que era a sua vontade. Você mesmo usou o seu profeta para falar para mim que eu ia estudar aquele lugar. Então eu sei que você vai prover o dinheiro. E todos os dias eu orava. Passou um mês, nada. Passou 2 meses, nada. 3 meses, nada. E eu estava assim, meu Deus, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Então eu lembrei daquela palavra que o profeta Marcelo falou. Que ele falou assim que ia usar um casal para pagar a minha faculdade. E eu falei assim, é mesmo? Então eu comecei 1h da manhã, até 5 horas da manhã. Em vez de começar a orar pedindo dinheiro para Deus, eu comecei a agradecer a Deus pelo dinheiro. E eu falei assim, Deus, muito obrigado por já prover o dinheiro para mim. Muito obrigado por trazer o dinheiro para mim. E naquele mesmo dia, um dos profetas amigos dos meus pais, Jay e Jennifer, ligam pro meu pai e falam assim, podemos falar com a Emily? Aí o meu pai, pode. Então eu falei, oi, aqui é a Emily. Eles falaram assim, oi Emily, nós queremos conversar com seu pai e com sua mãe. Nós precisamos de alguém para interpretar, porque meus pais não falam inglês. Você pode vir? Aí eu falei assim, eu posso. Então naquele dia eu me arrumei, eu fui para casa deles, e eles começaram a falar sobre coisas de ministério e eu interpretando lá, né? Aí do nada o profeta Jay, ele para e olha assim bem nos meus olhos, aqueles olhos azuis de gringo, bem assim, me encarando. E eu tô assim. Aí ele falou assim, Emily, por que você quer estudar no Cristo para as Nações? E eu já fiquei assim, tipo, o quê? Aí ele falou assim, aí eu contei toda a minha história, né, meu testemunho. Aí ele falou assim, sabe por que eu tô te perguntando? Porque nesses últimos dias
eu e a Jennifer começamos a ver o número 5 em todos os lugares. E nós começamos a perguntar a Deus: Deus, por que estamos vendo os 5 em todos os lugares? E Deus falou assim para eles: vocês estão vendo o número 5 o tempo todo porque vocês vão pagar os $5.000 para a escola da Amy. Então eles viraram e falaram assim: nós vamos pagar pela sua faculdade. E naquele momento eu fiquei assim: meu Deus, eu vou estar na Cristo para as Nações, que maravilha, que maravilha. E eu fiquei toda feliz, eu falei assim: é agora, tipo, finalmente eu vou ser usada por Deus. Tipo, eu estava totalmente apaixonada por Deus naquele momento. E eu falei assim: uau, Deus realizou a promessa dele para a minha vida. E do mesmo jeito que Deus cumpriu a promessa de Abraão falando que ia fazer ele pai de nações, ele deu Isaac para ele. E do mesmo jeito que ele pode cumprir para Abraão, cumpriu para mim, ele pode cumprir para você. Então, naquele momento, eu falei assim: pronto, eu obedeci a voz de Deus, eu estou no Cristo para as Nações, agora minha vida vai ser fácil. Só que não foi nada disso. Eu cheguei no Cristo para as Nações e comecei a me sentir muito insegura. Por quê? Porque todos lá tinham um ministério. A menina aqui do meu lado sabia cantar e todo mundo caía na unção. E eu ficava assim: como que eu vou fazer isso? O garoto aqui, ele profetizava, Deus usava ele e revelava tudo. E eu ficava assim: como que eu vou fazer isso? O menino pregava e tipo, uau, todo mundo era usado de tal maneira que eu ficava assim: nunca que eu vou ser como eles, nunca. Então, Deus começou, tipo, ficar no silêncio. E eu buscava Deus, falava assim: Deus, fala comigo. E Deus ficava muito quieto. E eu falava assim: Deus, por que você não está falando comigo agora? E eu começava a ver essas pessoas, eu começava a ver todo mundo ministrando, e eu comecei a me sentir muito incapaz. E eu falei assim: gente, eu não sou ninguém. Tipo, eu olhando para o meu primeiro dia lá, eu escrevi assim: peixe fora d'água. E escrevi uma petição falando assim: Deus, você me trouxe aqui para mostrar o quão capaz que eu sou, você me trouxe aqui para mostrar que eu não sou boa o suficiente como eles. E eu começava a chorar, falando assim: nunca que eu vou ser como eles. Eu nunca me preparei na palavra, porque eu estava tão focada em outras coisas que eu não me preparei na palavra de Deus. E eu chorava, e eu chorei tanto que, tipo, o povo perguntava: você está bem? Não, eu tô bem. Então eu queria ler uma palavra aqui para vocês. Deixa eu ligar aqui. Que Deus falou muito comigo. Que eu queria que vocês escutassem essa palavra, porque eu acho que Deus está chamando muitos de vocês, mas vocês não estão se sentindo capacitados. E o segundo passo que Deus me deu o segundo passo para você alcançar o seu destino, o primeiro foi obedecer a voz de Deus. E eu obedeci a voz de Deus. Deus querendo que eu fosse para o Cristo para as Nações, eu obedeci a voz dele. E o segundo passo é: deixe Deus te capacitar. Então, se você estiver com sua Bíblia, eu quero que você abra em Juízes 6, do 14 ao 16. Onde fala assim: na verdade, deixa eu ver. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, meu Senhor, contou-lhe Gideão, como posso salvar Israel? O meu clã é mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas Yahweh lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás mediante como se fossem um só homem. E eu quero reforçar essa parte onde ele fala assim: como posso salvar Israel? O meu clã é mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. E eu queria reforçar isso porque muitas das vezes nós pensamos assim: Deus, por que você quer me usar? Se eu sou literalmente a pessoa menos importante, eu sou a pessoa menos incapaz. Ele não se sentia bom o suficiente para cumprir o chamado de Deus para a vida dele.
E muitas das vezes eu me senti assim. Eu comecei a olhar para os outros, eu comecei a me comparar com os outros e falar assim: eu não sou boa o suficiente para cumprir o chamado de Deus para minha vida. Deus, por que você não usa aquela menina que canta e todo mundo cai? Deus, por que você não usa esse menino que profetiza e tipo, te escuta o tempo todo? Por que você quer usar mim? E Deus me capacita. Eu lembro que naquele momento que eu falei assim: Deus, eu não sou ninguém. Foi quando Deus falou comigo pela primeira vez. E Ele começou a me revelar coisas de uma maneira, assim, extraordinária, que eu fiquei assim: o que está acontecendo com a minha vida? Aí Deus falou assim: Emily, a partir de hoje, você já não vai ver as coisas como você via antes. Você vai começar a sentir coisas que você nunca sentiu antes, e você vai experimentar coisas que você nunca experimentou antes. E eu fiquei assim: mas o que é isso, Deus? O que está acontecendo? E naquele momento, eu estava no louvor, e eu comecei a sentir uma dor dentro de mim. E eu falei assim: o que é isso? E Deus falou assim: você está sentindo o que aquela garota está sentindo. E eu falei assim: e o que é isso? E Deus falou assim: eu quero que você ore para aquela garota, porque você está sabendo tudo o que ela está passando. Então eu comecei a orar por ela. Aí eu falei assim: tá, orei por ela. E começou a sair palavras, e palavras, e palavras. E aquelas palavras não eram minhas. Eu falei assim: Deus, como é que eu sei disso tudo? E Deus falou assim: eu estou te capacitando. Então eu continuei para lugares, e eu começava a sentir uma ansiedade, uma tristeza. Eu falei: Deus, o que é isso? Deus falou: você está sentindo o que aquela pessoa está sentindo. Então eu comecei a ir até aquela pessoa e falei assim: você está passando por isso e aquilo outro? E ela falou assim: eu tô. Como você sabe disso? Eu falei assim: eu não sei. Então eu comecei a orar por aquelas pessoas, e eu comecei a entender que Deus estava me capacitando para algo maior, que Deus tinha me chamado e que Ele me capacitou por aquilo. Então eu comecei a ser usada por Deus de tal maneira que eu estava assim, me sentindo o apóstolo Márcio da vida. Eu falei assim: é agora, tipo, eu estou fazendo o que Deus me chamou, Deus me capacitou, Ele está me revelando coisas. E tipo, todo mundo começou a notar o quanto que eu tinha mudado. Todo mundo: nossa, você está diferente. Você já pensou em ser uma líder no CFNAI? Aí eu falei assim: não. Aí você deveria ser uma líder no CFNAI. E eu falei assim: ah, não sei. Mas falaram: por que você não envia a sua aplicação? E se eles te aceitarem, você fazer a entrevista, e se der tudo certo, você é uma líder. E eu tenho quase certeza que você vai ser uma líder no CFNAI, porque Deus está te usando muito. E eu me sentindo o apóstolo Márcio da vida, né? Falei assim: ah, Deus está me usando mesmo, né? Vou tentar. Então eu apliquei e eu fui aceita. E eu falei assim: agora eu vou fazer minha entrevista. Eu fui, fiz a minha entrevista, saí de lá com os líderes chorando, falando assim: já é quase que certeza que você vai ser líder, nós só vamos orar sobre os nomes e tá certo. Aí eu falei assim: ah, então tá. Então eu saí da entrevista assim: eu vou ser uma líder no CFNAI, eu vou ser uma líder no CFNAI. Aí eu lembro que eu estava toda animada. Eu falei assim: a entrevista foi maravilhosa, Deus está me usando, eu estou sedenta pela palavra de Deus, Deus está me usando, eu quero fazer de tudo. E eu lembro que no dia seguinte, quando eu acordo, eu escuto um não. E eu falei assim: da onde que veio esse não? E Deus falou assim: não, você não vai ser líder. E eu falei assim: isso não é de Deus, isso é o diabo tentando me impedir disso, é o diabo. E Deus falou assim: não, você não vai ser uma líder. Aí eu falei assim: então vamos ver, vai depender dos líderes maiores, né? Se eles falarem que eu sou aceita, eu vou ser, se não. E dito e feito, quando chegou no dia de dar as respostas das entrevistas, a minha líder veio e falou assim: Emily, eu não sei porquê, eu já estava 100% de certeza que você ia ser líder, mas quando oramos sobre o seu nome, Deus falou que não. E eu fiquei muito triste. Foi um momento que eu falei assim: meu Deus, você não me acha capaz? Por que um não? Por que você está falando não para mim? E Deus falou assim: porque eu vou te levar para o secreto, porque eu quero ter mais intimidade com você. E eu falei assim: ai Deus, intimidade? Para que isso? E Deus falou assim: porque muitas das vezes você me vê como um mestre, mas você não me vê como um pai. Muitas das vezes você foge dos seus problemas
pregar para os outros, você fala, Deus, aquilo outro, mas você não está tendo um relacionamento comigo, você não está íntimo comigo. E quando Deus falou isso para mim, eu falei assim, Deus, nós temos um relacionamento legal, você fala para mim as coisas e eu falo para os outros, olha que legal. E Deus falou assim, não é esse o relacionamento que eu quero com você, eu quero algo íntimo. Então Deus me pediu algo que para mim era quase que impossível, que Deus falou assim, eu quero que esse semestre seja somente para mim e não para as pessoas. E eu sou muito do povão, eu amo falar com todo mundo. E Deus falou assim, eu quero que esse semestre seja somente eu e você. E quando Deus falou isso pra mim, eu falei assim, então tá Deus, eu vou fazer isso. E esse foi o melhor momento, a melhor experiência que eu tive com Deus. Porque eu comecei a me desligar das pessoas e parei de me importar com o que elas achavam de mim. Porque eu sempre, mesmo sem querer, quando eu profetizava por alguém, eu sempre olhava para ver se tinha alguém olhando. Será que eles viram que eu acabei de profetizar sobre aquela pessoa? Mas quando eu comecei a ter um relacionamento íntimo com Deus, Deus me mostrou que é somente sobre Ele e para Ele. Que as outras coisas não importam. Que você pode tentar de tudo para chamar a atenção das pessoas, mas não é sobre elas, é sobre Deus. E eu entrei nesse relacionamento mais íntimo com Deus. E eu comecei a entender que o amor dele por mim é tão grande, mas tão grande, que eu começava a chorar de novo. Nossa, chorava o tempo todo. E você deve estar pensando, então você se aproximou tanto de Deus que você já não passava mais dificuldades. Não. Foi nesse momento que eu mais me aproximei de Deus que mais o diabo tentou me atacar, que mais o diabo tentou me impedir. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o diabo vai tentar nos tirar da presença dele. Mas quando você tem uma intimidade, uma relação com Deus, não importa o que o diabo tente fazer, ele não vai vencer. Porque quando você tem um relacionamento com Deus, você busca mais dele, você lê mais a palavra dele, você louva a Deus e Deus vai fortalecendo o seu espírito. E quando o seu espírito está forte, o diabo pode tentar fazer de tudo. Você pode até pensar em desistir, mas você não vai, porque o seu espírito está fortalecido. E quando Deus mostrou isso para mim, que era somente sobre Ele, não era sobre as pessoas, eu finalmente pude entender o chamado de Deus para a minha vida. Que foi pregar para as pessoas e não me importar com o que as outras pessoas pensam de você. Porque a gente tem essa coisa de se comparar, essa pessoa é melhor do que eu, essa pessoa é melhor do que eu. Mas você está chamando para pregar para Ele, para pregar o Evangelho dele e não se importar com as pessoas. Não pregue para as pessoas, pregue a verdade, o verdadeiro Evangelho. Eu não vou falar sobre isso porque eles vão me atacar. Mas se essa é a verdade que está aqui, você tem que pregar isso. Se Deus está falando, isso é errado, você tem que chegar para a pessoa e falar assim, isso é errado. Você não pode falar assim, não, eu vou machucar aquela pessoa, eu vou ofender aquela pessoa. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para pregar a verdadeira palavra, o verdadeiro Evangelho. E é isso que eu queria trazer para vocês, que os 3 passos é que o primeiro era obedecer à voz de Deus. O segundo era, deixe Deus te capacitar. E o terceiro era, tenha intimidade com Deus. E eu quero que você simplesmente deixe Deus falar com você. Se você ainda não sabe qual foi o chamado da sua vida, ore a Deus. E fale assim, Deus, me revele qual chamado você tem para mim. Ore a Deus, fale assim, Deus, eu preciso entender qual que é o chamado que você tem colocado na minha vida. E se você já sabe qual que é, peça a Deus para te capacitar, para seguir, para se fortalecer. E quando você se fortalecer, tenha um relacionamento íntimo com Deus, que assim você vai conseguir vencer todos os desafios. E deixe Deus te usar. Deixe Deus te usar no destino que Ele preparou para você. E eu queria chamar vocês aqui na frente. Você que tem, você sente que tem um chamado na sua vida, você sente que Deus quer usar você, mas você se sente fraco, não se sente capacitado. Eu quero chamar você para vir aqui na frente, para que Deus possa te capacitar. Ou se você tem problema e tem um relacionamento íntimo com Deus, vem aqui na frente para que Deus comece a te levar para um lugar secreto, que Ele possa se revelar como um pai para você. Eu quero que você venha aqui na frente de coração aberto para receber o que Deus tem para você, o chamado de Deus para a sua vida. Eu quero que vocês venham aqui na frente se vocês estão querendo sacrificar o seu próprio sonho, como eu tinha um sonho de ser uma cineasta famosa. Eu quero que você venha aqui na frente falando assim, Deus, eu tenho esse sonho.
Mas se não for da sua vontade, eu entrego ele. Se não for da sua vontade, eu entrego ele e eu me rendo, eu quero fazer da sua vontade. E se você não sabe o que fazer, não sabe como ser chamado, eu também quero que você venha aqui na frente para que Deus revele para você o chamado da sua vida. Então, você pode vir na frente. Nada mais,
Fecha a porta, chegou a hora de falar com Deus. Vamos ver o sim da presença que está naquele celular. Se é a glória de Deus, se é a glória. Seja lágrimas no ar, e as batidas do seu coração aceleram. Ele deixando o segredo da gente, o lugar onde assim e sabe. Seu coração acelerar, eu deixando o segredo da gente, no lugar que ninguém conhece mais, ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe. Fecha a porta, chegou a hora de falar com Deus. Vamos ver o sim da presença que tem na tua
Algo está acontecendo aqui nesta adoração foi acontecendo nesse salão. Se Deus usa essas meninas que ministrou aqui, vai usar você também. Vai usar você também. Eu estou conversando com eles. O amor. Vocês não serão as últimas meninas lá. Vamos ouvir Deus falar como nunca ouviu antes. Vamos sentir o fogo de Deus como nunca sentiu antes. Através da sua vida, sua família será abençoada. Assim eu vou agora vocês vão ouvir o som do meu lar. Da régua de Deus. Daí a hora da sua família. Baby Boss. Chamando o seu nome para Deus está te dando o meu pai, está te dando o meu pai. Got the space boss. Got the space boss. Got the space boss. I put your chance away. I am working the shot. I think it's so. Aleluia. Está na hora de ir embora. Daqui a pouco vocês vão poder comer um negocinho ali na internet. E também vão poder conversar comigo. Vamos orar para terminar. Aleluia. Obrigado, aleluia. Aqui em cima da alta mergulhada, que foi tudo assim. Obrigado a vocês, meninas, que acreditaram nesse momento tão forte. Há um novo aqui, mano. A cruz aqui, aqui. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta tarde tão maravilhosa. Estou diante de meninas possuídas pelo seu Espírito. Eu sei que nenhuma delas vão sair dessa reunião como entrar. Eu sei que as ministrações dessas 3 meninas marcaram a vida das outras. E nós estamos com essa expectativa. Porque enquanto o diabo tem ao seu lado e arrasado, destruído as adolescentes e as jovens, o Senhor tem levantado também muitos jovens e adolescentes. E obrigado por nos presentear com a confirmação de chamada, com a cura, com tudo que fez. Leve-nos em tua paz, nos prepare para esta grande noite, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Até daqui a pouco.